Olá, graça e paz. Eu gostaria de meditar na palavra que se encontra em Provérbios, capítulo 24, no versículo 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Ele está dizendo que para se construir uma casa é preciso ter sabedoria. Você precisa conhecer o terreno, você precisa conhecer a localização ali, tanto na época de chuva como na época de sol, para ver para ver se você tem que fazer uma casa mais alta ou mais baixa. Você precisa conhecer a vizinhança para ver onde você vai construir a sua família, onde você vai morar, se tem segurança ou não tem segurança. É preciso ser sábio para fazer uma casa, saber a direção do sol para ver onde você vai colocar as janelas. É preciso de sabedoria. Mas para essa casa se firmar também, é preciso de inteligência. Você tem que cuidar dessa casa. Não é simplesmente construir uma casa e deixar aquela casa de qualquer forma. Ela precisa ser manutenida, precisa de manutenção, de reparos. Próximo à minha casa existe uma casa que outrora era bonita, moravam famílias ali dentro, mas o dono da casa resolveu mudar e deixou ela fechada por muitos anos. E essa casa que era bonita e bem cuidada, por falta de inteligência, haviam árvores ali próximo, as folhas das árvores caíram, entupiu as calhas, a calha aí começou a ter infiltração, porque começou a parar água sobre a laje da casa, o reboco do teto caiu, começou a dar umidade, a casa começou a trincar e está quase a desmoronar. Faltou inteligência para cuidar dessa casa. É lógico que quando a Bíblia fala de casa, nós vemos, por exemplo, o Senhor falou que a casa de Davi não ia faltar um rei ali sobre a tribo de Davi. Nós vemos que o Senhor falando que iria cortar a casa de Eli. Davi foi um homem que, segundo o coração de Deus, que procurou agradar o Senhor com seu viver. Embora ele fosse humano, e assim como nós cometemos erros, Davi cometeu seus erros, mas ele se humilhou diante do Senhor, buscou o perdão de Deus e o alcançou. E a sua casa, com inteligência, se manteve. Tanto que Jesus veio da linhagem de Davi. Nós vemos também que Eli era um sacerdote diante do Senhor, mas a sua casa foi cortada. Ele não teve inteligência para educar os seus filhos e colocar limite nos seus filhos. Os seus filhos, Ofni e Finéias, eles estavam fazendo toda sorte de pecado, desagradando o Senhor. E o Senhor falou com Eli, mas ele desobedeceu ao Senhor. Não teve inteligência para se manter e foi cortado. Salomão vai escrever no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Todos os projetos ao qual nós formos fazer, nós temos que pedir direção ao Senhor. Nós temos que andar dentro da visão do Senhor. Nós temos que aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Jesus falou que aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, correu-se as enchentes, bateu-se os ventos, mas aquela casa permaneceu, porque estava firmada sobre a rocha. E ele também falou que aquele homem que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. E também da mesma forma ele diz que veio o vento, a chuva, a enxurrada, e aquela casa caiu porque não tinha uma boa base. Falando de casa, mas Jesus fala que assemelhando o homem que vive e pratica a palavra e o que não pratica a palavra. De nada adianta eu me vestir bem e ter somente uma aparência de cristão, ser um homem religioso, cumprir normas religiosas, mas se eu não praticar a palavra de Deus, eu preciso construir um alicerce. A minha vida precisa estar firmada no Senhor. Eu preciso buscar a Deus, buscar a vontade de Deus e aplicar a palavra de Deus na minha vida. De nada adianta eu ouvir a palavra e não viver a palavra, porque Jesus
Ele estava concluindo o Sermão da Montanha, que começa em Mateus capítulo 5 e vai terminar ali no capítulo 7. E Jesus conclui esse sermão, esses ensinamentos, dizendo que muitos ali, talvez servia para muitos que estariam ali ouvindo, que estavam ouvindo aqueles ensinamentos maravilhosos de Jesus, mas que não iriam viver. Mas o interessante é que os dois homens construíram suas casas, um com fundamento, um com uma boa base, e o outro não tinha boa base, era apenas uma aparência, não tinha uma base sólida. E quando veio a tempestade, percebam que a tempestade veio sobre os dois homens. O fato de nós servirmos ao Senhor não quer dizer que nós não vamos passar por tempestades. Se nós olharmos uma chuva forte, um vento forte, correu-se enchentes, que tentou abalar a estrutura da casa, aquilo era uma tempestade. E às vezes as tempestades vêm sobre a nossa vida. As tempestades, elas são inevitáveis. Elas surgem a qualquer momento, são imprevisíveis, chegam a qualquer instante. Não tem como a gente segurar a tempestade. Elas são indomáveis, chegam com toda a fúria e força. Elas não têm hora para chegar, pode chegar a qualquer momento, a qualquer instante. Então eu tenho que me precaver, eu tenho que ser sábio, usar de sabedoria. Tiago vai escrever no capítulo 1, no versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, busque em Deus, que Ele dá com liberalidade. Nós temos que dobrar nosso joelho e falar: Senhor, me ajuda a ser um homem sábio, né? A mulher tem que dizer: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa sábia, me enche meu coração com a Tua presença, me ajuda a viver, Senhor, a Tua palavra, me ajuda a aplicar a Tua palavra na minha vida, Senhor, me ajuda, Senhor, não deixe que a minha casa venha cair no meio das tempestades. Nós não podemos nos perder. A tempestade vem sobre o cristão e vem sobre o ímpio, vem sobre os dois. A diferença é que o cristão tem Jesus como seu alicerce. Nós temos que praticar a palavra, viver a palavra, para que possamos suportar e vivermos o dia mau. O dia mau vem sobre todos. A tempestade pode vir em forma de uma enfermidade, pode vir uma crise conjugal, uma crise emocional, pode vir de várias maneiras. Note que Jesus falou que veio a chuva, ataque de cima, potestades do ar, espírito da maldade, opressão às vezes, ou vem com o vento, vem do nosso lado, pessoas às vezes estão do nosso lado que tentam nos derrubar, tentam nos atingir, tentam nos entristecer, ou vem com uma enchente que vem transbordando, tentando nos sufocar. Mas nós temos que estar firmados em Cristo. O Senhor tem que ser a nossa rocha. Temos que estar fundamentado no Senhor. A palavra do Senhor tem que ser o nosso alicerce. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Jesus, quando estava sendo provado ali no deserto, foi atacado de todos os lados, mas ele se defendeu através da palavra. O diabo falava: está escrito, mas Jesus também falava: está escrito. Ele venceu pela palavra. A palavra gera fé no nosso coração. A palavra nos mostra quem nós somos. A palavra revela para nós qual é o Deus a qual nós servimos. Ainda que seja enfermidade, o nosso Deus tem poder para curar. Ainda que seja opressão, problemas espirituais, independente de qual seja o ataque, ou de qual seja a tempestade, Jesus tem poder sobre toda a tempestade. Nós temos que esperar no Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa. Quem nos separará do amor de Deus está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem os anjos, nada nos separa. Então nós temos que conhecer a palavra, mas somente conhecer não adianta. Nós temos que conhecer, viver, aplicar a palavra em nossa vida, viver a palavra. Eu sei que é fácil ouvir a palavra, é muito difícil aplicar a palavra
na nossa vida. Não é fácil viver a palavra, mas nós temos que falar: Senhor, me dá graça para viver a tua palavra. Eu não quero ficar longe do Senhor, eu não quero deixar de ouvir a tua voz, Senhor. Não deixe que eu fique olhando para a tempestade, para os problemas, para a adversidade, mas me ajuda a olhar para o Senhor, me ajuda a ter comunhão com o Senhor, me ajuda a andar na tua presença, Senhor. Eu preciso de ti, eu sou dependente da tua misericórdia. Oh, Senhor, me ajuda, Senhor, que a minha casa não venha a ser destruída, que nós não venhamos ser como essa casa, a qual eu falei do meu amigo, que outrora era bonita, pintada, moravam famílias ali, deixou a casa descuidada e por falta de inteligência a casa está quase vindo a pique. Mas que nós possamos ser casa, morada do Espírito Santo de Deus, que possamos ser cheios da presença de Deus, cheios do amor de Deus, cheios da graça de Deus, e por onde nós formos, as pessoas possam sentir o perfume de Cristo na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se quiser, se inscreva no canal.